E queria saber como começou a tua história no trabalhando mesmo, até chegar na G4, então saber um pouco disso aí, como você começou a lidar com o dinheiro, quando você começou a ganhar também, acho que é bastante importante pro pessoal. Cara, vou te contar assim, primeira lembrança que eu tenho de remuneração, de ser remunerado, de trabalho sendo remunerado, foi uma época que meu pai resolveu alugar o barco que a gente tinha. Eu sempre vim de classe média, do Rio de Janeiro, classe média alta ali. Meu pai era executivo de empresa grande. Era gerente geral da operação do Rio de Janeiro. Então a gente tinha uma condição de vida boa, não era um barco gigante, não era um iate, mas era uma lancha. E meu pai estava no momento ali de pensar numa mudança de trabalho, de profissão. E aí meu pai começou a alugar o barco. E quando meu pai começa a alugar o barco, ele fala assim, quer ser meu auxiliar? Eu lembro até hoje. E eu ganhava R$ 420 de mesada. E ele vira pra mim e fala assim, te pago 180 pra você me ajudar. E eu falei, mano, você tá louco, né? E eu vou falar, a galera pode achar, storytelling. Lá. Nessa época, um combo da balada era R$ 160. Que ano que era isso aí? 2015 ali. Uhum. Combo da balada era tipo 150 conto. Eu lembro até hoje, 4 energéticos com um Smirnoff. E o da Absolute era 220. Era tipo isso, eu lembro até hoje, eu gostava de sair pra caramba. E eu falei, porra, perfeito, sábado de manhã, ao invés de eu ir pra praia com meus amigos, eu ajudo meu pai e, ganho o dinheiro da balada de noite, pô. Não gasto minha mesada lá, não fico tendo que rachar com meus amigos, aquela confusão, coisa e tal. Então ali foi o meu primeiro trabalho, primeira coisa que na vida que eu fiz que eu fui remunerado. Depois eu comecei a aprender designer, comecei a virar representante gráfico, comecei a vender cartão de visita. Quem fazia cartão de visita começou a pedir para eu fazer logomarca. Da logomarca pediu para eu fazer um anúncio, do anúncio pediu para eu fazer um site e aí eu conheci a internet. Quando eu conheci a internet, eu logo cedo assim entendi que tinham duas grandes avenidas de crescimento na internet. Marketing digital, já totalmente consolidado pelos grandes, né, Google e Facebook, e e-commerce. E aí, cara, acabei entrando no mundo do e-commerce, que foi quando eu ganhei, vamos dizer assim, a primeira porrada que eu dei na vida foi vendendo uma empresa, uma startup de e-commerce, que era a X-Tech para a Vetex. Então ali foi a primeira vez que eu dei uma porrada. Até aquele dia, até o dia de eu receber o dinheiro, eu tinha uma Kia Sportage financiada de 60 vezes e tinha R$ 30 mil no banco lá numa conta da XP. Essa era a minha realidade financeira, eu tinha 30 anos ali. Agora, teve duas situações na minha vida de grana que foram muito... que é muito louco, né? Que eu olho pra essa história e você vai falar assim, cara, olha como combina com quem você se tornou. Uhum. Então, qual foram as duas vezes? Primeiro, eu trabalhava como designer de uma empresa de barcos, Real Powerboats. Eu era designer, trabalhava no marketing da empresa. Então eu recebia briefing dos donos do negócio. Pô, quero fazer assim, quero escrever isso, quero botar essa informação. Eu, naquela época, intuitivamente, ia no vendedor e falava, cara, o que o teu cliente pergunta? O que faz o teu cliente escolher a gente e não o concorrente? Qual a informação mais importante que o teu cliente vê? Então, eu, ao invés de fazer o que o dono mandava, que era a vontade do dono, eu ia no vendedor para entender qual era a vontade do cliente. E isso foi dando certo. Só que teve um certo dia que tinha um São Paulo Boat Show, que eu virei pro Tadeu e falei, Tadeu, posso ir de vendedor? Para ver como é, como é que, o que o vendedor é contra, qual é a objeção. E ele virou e falou assim, pode. Se você vender, a comissão é 3%. Falei, porra, demorou. E fiquei lá, irmão, os 5 dias, ajudando na parte de marketing, acabava de fazer o que eu tinha que fazer, atendia a galera, começava a vender. Fiquei em segundo, mano. Fui o segundo maior vendedor. De 15 vendedores, fiquei em segundo. Vendi 1 milhão e pouco, ganhei 40 mil. Cara, 40 mil nessa época que eu tô falando, era como se literalmente hoje eu ganhasse 200 mil. Então esse foi o primeiro dinheiro que eu falei assim, porra. E aí compra um carro, faz o intercâmbio, né? Aí começa a vir aquelas vontades. Porque o dinheiro, ele traz vontade. Beleza. Aí eu lembro que depois disso, tinha uma ilha em Angra, chamada Ilhas Tropicais, que todos os navios da CVC paravam nessa ilha. Era 1 milhão de pessoas em um ano. E aí o cara da ilha, o Serginho, o Jorginho, ele me falou, tá aí o direito de captar patrocínio. E aí eu fui captar patrocínio pra ilha. Resumindo, arranquei
R$ 1 milhão de patrocínio. Só que aí, olha que legal. Não consegui dinheiro. Ninguém queria dar dinheiro pra patrocinar a ilha. Só que eu consegui coisa. Então eu falava, o que você precisa? Eu preciso de madeira. Aí eu ia no cara da madeira. Ah, o que você precisa? Eu preciso de cadeira. Aí eu ia... E aí eu fechei na época com a Skin Cariol. E pra ser a cerveja oficial. E fechei 90% desse patrocínio, 80% desse patrocínio em cerveja, refrigerante, cadeira, mesa e ombrelone. E aí o cara me pagou a comissão. Então a primeira catira ali, a primeira permuta que eu fiz foi trocando visibilidade numa ilha por enxoval da cervejaria e ganhei. Eu lembro até hoje, cara, o cara me pagou em dinheiro. Eu tive que botar o dinheiro na roupa, assim, pra ir pra casa. Fui com a minha mãe e meu pai no telefone até chegar em casa com medo de ser roubado, de alguém saber e tal. Caramba, e você vê que essa facilidade que você tem em negociar, em conseguir encontrar, fazer essa ponte entre essas questões, é algo mais do seu feeling, é algo que você estudou, é algo de família? Como que surgiu isso dentro de ti? Cara, meu pai, ele sempre teve uma capacidade lógica muito diferente. Meu pai sempre foi o cara dos detalhes, sabe? Sempre foi o cara de comprar as coisas e melhorar e ajustar. Sempre foi o cara da usabilidade. E eu acho que isso, olhando hoje a minha história, fez com que em vários momentos que eu tivesse convivendo com meu pai e vendo ele ser esse cara, fez eu configurar o meu cérebro para ser assim. Uhum. Então eu lembro de uma cena clássica de eu chegar no restaurante e falar, porra, esse restaurante aqui é o maior do mundo, sabe? Aquela coisa de adolescente, tipo, porra, tá lotado. E meu pai falar assim pra mim, quantas mesas tem? Quantos porta-guardanapo tem? Quantos palitinhos de dente tem na mesa? Quanto deve usar? Então meu pai sempre me treinou muito em engenharia reversa. Uhum. E isso acabou criando uma capacidade minha realmente, que hoje eu acho que é o meu grande lugar de potência, de combinar as coisas, de criar, de analisar muito rápido. Então eu acabei me tornando aquele vendedor racional. Então quando o cara, né, vou dar um exemplo assim. Então você chega pra mim e fala assim, porra, o iPhone ficou uma fortuna. Ficou uma fortuna. Mas na minha cabeça, eu vou falar assim, cara, quantas horas tu usa o telefone por dia? Uhum. Se você pegar os dias do ano, quantas horas você usa o telefone por dia, significa que você está pagando, porra, R$10 por dia por um R$20, R$30 por dia por um objeto de trabalho. Então, na hora, qualquer pessoa vai parar e vai falar... Ou seja, eu mudo a perspectiva que ela está olhando do valor e preço. Uhum. Através dessa de racionalizar as coisas. Então, eu acho que isso veio muito dessa característica do meu pai. E o outro lado do Alfredo, que, porra, circula em todos os meios... Um cara que a galera curte, né? E que essa empatia que eu tenho vem da minha mãe. Então esse cara gente boa vem da minha mãe. Esse cara que tem humildade pra servir, que quer sempre agregar, sabe? Que quer sempre transbordar a informação, porque o valor não tá na informação, o valor tá no que você faz com ela, vem da minha mãe. Então eu acho que não teve uma coisa técnica, sabe? Um curso técnico, um livro que mudou a minha... Não. Eu acho que foi a forma no qual a minha família me criou e a forma com que eu escolhi viver que desenvolveram essas características que eu acho que me tornaram um bom vendedor. Uhum. E como que tu lidava com dinheiro? Então tu passou a receber uma grana lá do teu pai, depois vendeu o barco, vendeu a empresa, tu gastava mais, focava em investir, o que você pensava assim? Cara, a história de vida financeira da minha família, ela é surpreendente. Então eu né, tenho ali, vou contar a história de vida da minha família e depois eu conto como é que foi a minha história financeira e a minha relação com o dinheiro. Uhum. Mas o meu pai era executivo de uma empresa grande, ficou lá 20 anos nessa empresa, então a gente tinha uma estabilidade muito grande. Minha avó, ela também tinha uma condição boa do meu avô, que era funcionário público, então era muito estável. Então a minha família ela sempre foi pautada na estabilidade. Então meu pai, na minha adolescência inteira, ele tentou fazer com que eu me tornasse funcionário público. Chegou a me oferecer um flat na Barra se eu passasse no curso de salva-vidas. Ele queria que eu tivesse um emprego público. Para ele era mais importante o emprego público do que a faculdade. Ele nunca encheu o saco para fazer faculdade pública. Ele sempre encheu o saco para eu passar no concurso público. Por causa da coisa da estabilidade. Sempre foi isso na minha família. Só que meu pai, depois de 20 anos, tomou a decisão por uma questão de segurança de sair dessa empresa. E aí ele fica num limbo ali. E nesse limbo foi quando eu aprendi a humildade.
Meu pai virou taxista e marinheiro. Meu pai começou a alugar o barco e rodar de táxi de manhã. Então meu pai durante a semana rodava de táxi, final de semana ele alugava o barco. Então imagina, eu ver o meu pai, que era um cara que a gente ia de helicóptero para Angra, que tinha uma casa em Angra, né, que a empresa alugava por causa dos clientes que estavam lá. De repente, meu pai ia me deixar no colégio de táxi, irmão. Vocês são novos. Porra. O bullying não começou agora. O bullying era pior lá atrás. Agora o bullying é gourmetizado, porque pode ser cancelado. Alguém pode estar filmando. O bullying da nossa época não estava sendo filmado. Vocês lembram do colégio? Era bullying pesado. Então, quando tu chegava de táxi no colégio, o cara que chegava de motorista, chegar de táxi, eu vivia um pêndulo ali. Ainda mais forte. um colégio mais de classe alta aí, que é muito classe alta, playboy, né? exato. Então o pessoal pega pesado. Então eu vivi essa parada. Depois meu pai voltou a trabalhar, voltou a ganhar mais dinheiro. Só que depois, cara, meu pai começou a tomar uma decisão de forma errada, tá? E aí, qual é a grande lição dessa fase de vida do meu pai? O meu pai, ele tentou proteger o dinheiro demais. E quando você tenta proteger o dinheiro demais, o tempo corrói o dinheiro. Esse foi o erro que eu aprendi com o meu pai. Meu pai era aquele cara que juntou um patrimônio e falou, cara, isso aqui, 1% ao mês, pô, paga minhas contas pelo resto da minha vida. Não quis tomar mais risco, a não quis matemática saber, não né? é essa, irmão. Ainda mais Porque aqui no os juros Brasil, né? muda, o valor do dinheiro muda. O que aconteceu? Meu pai começou com o dinheiro que ele rendia, não conseguia cobrir os custos dele. Começou a comer o dinheiro do principal. O que aconteceu? Meu pai quebrou. Ainda mais aqui no Brasil, que a inflação é historicamente alta, né? O cara não pode considerar, o juro agora tá pagando Não é só 1% ao mês, vou inflação. gastar tudo. Todo mercado hoje, ele corrige de acordo com demanda e oferta. Você tem muita gente ganhando dinheiro. Você tem muita gente sem ganhar dinheiro, mas tem muita gente ganhando dinheiro. Ou seja, a demanda dos mercados aumenta. Então o carro fica mais caro ou mais barato? Mais caro. Barco ficou mais caro ou mais barato? O dólar já voltou, pô. Por que o barco continua 2 vezes o preço da pandemia? Exato. Pra um monte Por causa de da demanda, não é por causa do valor. Aham. Não é por Barco, causa do- carro de luxo, tudo com fila, né? Não é por causa do dólar, mais. Não é por causa da taxa de importação. É porque tem demanda, irmão. É igual o anúncio do Google. Se tem demanda, por que o Google vai baixar o anúncio? Agora, se o dólar sobe, o preço sobe. Se o dólar desce, tem demanda, o preço continua. Então, essa é a regra da vida. Não é a regra do Brasil, daqui é a regra da vida. Então, eu vi isso acontecer com meu pai. Então, essa foi a grande lição que eu tive de vida com meu pai ali. Essa foi a história da minha família financeiramente. Quando meu pai quebrou, eu vendi a empresa. Olha que loucura. Como o universo é louco, né? No ano que meu pai literalmente quebrou, que eu descobri que ele quebrou numa situação de saúde, eu tinha vendido a empresa. E aí, obviamente, consegui acudir ali a família e criar uma estrutura para minha família para, porra, todo mundo não ser prejudicado por aquelas decisões. Agora, a minha vida financeira, cara, ia ser legal, nunca falei. Eu era um adolescente irresponsável. Então, era aquele cara que tava sempre pedindo dinheiro pra mãe, pedindo dinheiro pro pai ali, pra avó, gastava mais do que tinha, já gastava a mesada do dia seguinte, abria a conta no colégio, já comia a mesada. Sabe? Eu era aquele cara que trabalhava na base do crédito, não na base do patrimônio. Então eu não era o cara que trabalhava com o meu bolso, eu trabalhava com o crédito que eu tinha. Isso aí, uma porrada de gente é assim hoje em dia. Sim. Entendeu? O limite do cartão já é a extensão. Eu sei que eu tenho pra receber da minha avó, eu sei que eu tenho do meu pai, eu sei que eu ganho isso de presente. Porra, eu vou vivendo e depois eu vou alocando esse dinheiro futuro. Então, já caí no rolo do cartão de crédito parcelado, já caí no rolo do cheque especial do banco, já caí no empréstimo do banco ali, tá muito barato. Peguei empréstimo pra comprar coisa, não peguei empréstimo pra investir, que esse é o erro clássico, né? Então, ontem mesmo eu tava com um amigo meu lá no G4 e ele tava falando assim, eu odeio comprar no cartão. Eu falei, você é burro. Ele, não, pô, negócio de parcela, eu sou contra. Eu falei, você é burro. Aí ele, não, mas porque eu me enrolo todo. Se você se enrola, é porque tu é burro. Porque uma coisa é você comprar uma coisa que você não tem dinheiro pra ter. A outra coisa é você comprar uma coisa que você tem dinheiro pra ter parcelado sem juros, porra. Exato, o dinheiro tá rendendo lá. É no brain. É um desconto que você vai agregar até lá. Essa é a grande verdade. E eu percebo que a galera não faz conta. Pô. Vou contar uma história pra vocês recente e real. Comprei um carro recentemente. Vamos falar que o valor hipotético desse carro, pra ficar fácil, seja R$1 milhão. Eu tinha um carro a R$1 milhão. E 2023, blindado,
e com 700 quilômetros. E tinha o carro 2022 com 5 mil quilômetros por 600 mil reais. Sem blindado. Aqui eu pagava em 12 vezes. Em 10 vezes. Vamos arredondar. Em 10 vezes. 12, vai, fazer um ano. 12 vezes. Aqui eu tinha que pagar à vista. Eu liguei para 5 amigos. Todos falaram que eu tinha que comprar o mais barato. Todos. Nenhum deles fez conta. Nenhum deles falou, qual é a valorização desse carro por ano? 100 mil. Quanto é o valor da blindagem? 100 mil. Só aqui é 200. 230, vamos botar 1 milhão mais 200 mil. 600 mil mais 200 mil já é 800. 800 contra 1. Um carro 5 mil quilômetros menos rodado. Um ano mais novo. Que já está blindado. Que eu consigo usar D0. Aqui eu ia usar D60. Então eu tinha 2 meses para começar a usar o carro. Agora pega 1 milhão, joga num ano. 120 mil. Mais 120 mil. Já é 920. Versus 1 milhão. Diminui 120 mil. Porque tu tá pagando em 12. É um pouco menos, né? Que você vai tirar a primeira parcela, vai ser 100 mil, aí no 80. primeiro mês você deu 10, por aí. Ou seja, o negócio real era 900, 880 versus 940. Pra usar a D0 agora e o outro esperar ainda, né? Era no-brain a decisão financeira, matemática. Então o problema é que a galera quer aprender de dinheiro e quer desrespeitar a matemática. Aí nego faz negócio ruim. Então quando tu pega essa mentalidade e pensa isso para um vendedor, é óbvio que tu vai conseguir vender mais. Porque tu vai racionalizar a conta na cabeça do cliente. Você vai ensinar o que o cliente nem sabe da relação com o dinheiro dele. Então, eu era esse cara irresponsável, passei por todos esses problemas naturais que as pessoas passam. Fui ganhar dinheiro aos 30. E quando eu ganhei dinheiro, eu realmente estava no nível de maturidade que eu conseguia ali naquele momento. Eu já palestrava, então já tinha essa relação com conhecimento, com outras pessoas bacanas. Então, quando eu ganhei dinheiro na vida, eu realmente já estava num nível de maturidade financeira muito bom. Então eu não fiz cagada. Eu consegui criar um portfólio bem diversificado. Então, hoje eu tenho consórcio, hoje eu tenho imóvel, hoje eu tenho terreno, hoje eu tenho cripto, hoje eu tenho ação de dividendo, hoje eu tenho fundo imobiliário, hoje eu tenho renda fixa. Então eu tenho uma estratégia financeira, né? E é o que vocês fazem para os clientes de vocês. Que é o que eu acho que a turma tem que buscar. Não é ter alguém para cuidar do teu dinheiro. Porque alguém que cuida do galinheiro, um dia perde a galinha. Você tem que ter alguém para gerir o teu dinheiro. Cara que vai saber fazer os movimentos de mercado, os movimentos políticos, movimentos econômicos, que vai entender as suas necessidades, as necessidades da tua vida, para onde a tua vida está indo, e vai criar uma estratégia financeira. E normalmente a massa vai a favor da maré. Então, por exemplo, a gente tem um quadro que a gente tem uma carteira pública, investe todo mês, aí toda vez que a gente vai aportar, a galera fala, não, por exemplo, começo do ano, a ação tava lá embaixo, perspectiva macro ruim, comprando ação no Brasil não, comprar ação no Brasil é loucura agora. Quem compra ação no Brasil agora tá sendo trouxa, o negócio é investir no exterior. Aí a gente comprando ação, tem ação valorizando 30%. Tem aí ação agora valoriza 50%. 50%, exato. Agora é comprando, dólar caiu, a perspectiva talvez do dólar ano que vem pode ser subir, muito por conta do macro também, do Trump, Vai das subir, tarifas. a gente só não sabe quando. Exato, aí tá investindo fora ele não. Agora que o dólar tá caindo, ele vai cair mais, vai voltar pra R$4. Então, a real é que quem não vive o mercado, a massa sempre vai a favor da maré e compra quando tá caro, quer vender quando tá barato, né? Então mas é é isso que eu complicado. falei, cara. A galera no final do dia quer pensar em dinheiro, mas não quer fazer conta. Esse pra mim é assim. E não tô falando o cara que não tem, não. Tem muito cara que tem dinheiro e não faz conta. E não faz matemática. Que saber fazer o dinheiro é diferente de você saber fazer bom negócio com esse dinheiro, né? Completamente diferente. Você fazer dinheiro não tem nada a ver com você saber trabalhar com dinheiro. E nesse período que você passou a fazer, você vendeu a empresa, colocou um bom dinheiro no bolso, já tinha essa maturidade financeira. Como que foi a sensação de cair lá? A transferência, uma bolada de uma vez só? Como que foi Cara, isso foi daí? louco. A emoção e também o que você fez com a grana? Cara, foi louco, assim. Eu lembro até hoje, eu tava no hotel em Campinas. Foi lá que a gente foi assinar o contrato. E a gente assinou tudo no quarto lá, na suíte presidencial. Tava tendo um evento da empresa, da Vetex. E aí a gente foi na suíte, assinamos todos os papéis, se troca os documentos. É muito louco, né? É muito simples. Se troca os documentos, então eu recebo o envelope com os documentos assinados por eles recebem os documentos assinados por mim. A gente desceu, ficamos no restaurante, eu e meus advogados sentados, meus sócios, os advogados deles sentados, celular na mão e F5.
F5, F5, F5. E aí, meu irmão, uma hora eu dei o F5, pim, aquele número gigante na conta. Lembro até hoje, foi 3 milhões de reais primeiro dinheiro. Aí eu confirmo pros advogados. E aí eu olho aquela parada e falo assim, caralho, meu irmão, que loucura. Eu lembro até hoje, o que me veio na cabeça na época foi a parada que meu pai me atazanava de funcionário público. E naquele momento eu falei, comprei meu emprego público. Porque agora eu tenho dinheiro que a renda desse dinheiro é o maior salário do emprego público. Uhum. Então naquele momento ali, quando caiu o dinheiro, eu não tava com vontade de comprar nada. Porque na minha cabeça, aquele era o meu novo zero. Se tudo der errado, você tem isso Aqueles daí, 3 né? milhões de reais era a minha aposentadoria. Era os meus 30 mil por mês, na época essa conta básica que a gente faz, né? Era os meus 30 mil por mês pra sempre, que era o salário do juiz aposentado. Então na minha cabeça, quando aquele primeiro dinheiro caiu, era, mano, é o dinheiro da minha vida. Eu não posso nunca mais descer daqui. Com que esse dinheiro render, eu compro o que eu quiser. E aí eu comecei a criar... Eu tenho um negócio anotado, né? Os 25 mandamentos meus com dinheiro. Meus 25 princípios com dinheiro. E esse foi o mais importante, assim, que aconteceu nesse momento. Eu falei, eu estabeleci um novo zero. Daqui eu não desço. Uhum. Então T3 é zero. T3 e 100 é 100. Então eu comecei a criar essa disciplina. Depois, no momento, na pandemia, eu perdi essa disciplina. Porque quando eu vi a coisa derreter, eu lembro até hoje, eu ligando pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer uma loucura. Porque essas coisas vai voltar. Eu sempre li, sempre ouvi, falando, cara, é nesse momento que tá todo mundo saindo, que porra é a oportunidade. E aí, nesse momento, eu já tinha ganhado mais dinheiro, eu ressignifiquei o meu zero. Então eu falei, meu zero não é mais 3 agora, meu zero é 1 e eu vou pro pau. E aí eu comprei, meu irmão, na baixa lá, eu raspei. E investiu mais Brasil mesmo, Tudo nessa Brasil, época. 100% Brasil. Uhum. Não tinha nada fora. Pior que eu também... 2020... Não era como é hoje, né, irmão? Porque hoje é muito fácil tu investir fora. Sim, sim. Naquela época não era como é hoje. Pô, a primeira conta que eu abri nos Estados Unidos, eu tive que ir lá no Bank of America, levar documento, passaporte, fazer depósito. Hoje em dia, Hoje em dia você abre do Brasil, faz o câmbio aqui com um clique só e já tá investindo lá fora. Pior que a gente lembra que a gente bateu o primeiro milhão em 2019, cada um. E aí tava tudo 100% em bolsa. Na época a gente não tinha nada de renda fixa, não diversificava, 100% Bolsa Brasil. Que na nossa cabeça a gente viu o seguinte, todo mês, que querendo ou não, de 2018, 2019, a bolsa subiu bastante. Se eu colocar o dinheiro, eu sei que tá subindo aí, que tá muito bom. E aí tava 100% bolsa, cada um tinha 1,5 milhão mais ou menos, aí caiu pra uns 800, né? Acho que uns 700 mil. 700 mil. Aí nessa hora que a gente aprendeu, não, tem que ter caixa também, tem que diversificar, porque agora como que eu vou comprar mais barato? Eu não vendi nada, mas eu pensei, eu não tenho dinheiro agora pra aproveitar isso. Eu tenho essa dificuldade, tá? Eu até trato isso em terapia. Eu tenho uma dificuldade muito grande em vender. Eu sou aquele perfil de investidor acumulador. Então eu gosto muito de acumular. Hoje, óbvio, com a estrutura de family office, eu até peço pra eles. Eu falo, cara, tem coisa que vocês vendem que não precisa nem me falar. Coloca na estratégia e vamos no geral. Porque eu sempre que eu fiquei abrindo o app, eu sempre quis acumular, eu não queria vender. E às vezes é isso, às vezes você tem que vender. Faz parte. Eu aprendi depois ao tempo que é o dinheiro antigo. Então tem um determinado dinheiro antigo que você tem que realizar. É muito importante isso. Mas foi isso aí. Aí eu vi na pandemia, eu entrando ali, no início, o negócio descendo, aí eu botei mais, aí o negócio desceu, aí eu botei mais. Depois o negócio subiu. Mas eu já tive mais 2, assim, não vou falar o nome das empresas por uma questão ética, mas já tive, assim, 2 ferradas na bolsa de, bonita, assim, sabe? Minha história de investidor já tive uma vez que usar fundo garantidor, uma vez, e 2 ações, assim, que, meu irmão, derreteu mesmo, assim, de 1 milhão virar 100 mil. Você apostou na tese lá, deu realmente não ruim. foi essa proporção, não. Acho que porque eu tenho as minhas regras de investimento. Se eu não me engano, eu botei 100 no IPO, virou 300. Acho que até sei qual que é, hein? E virou 20. Acredito que eu saiba também, mas enfim. Escreve aqui. É que tem empresa que... Tem uma caneta do teu lado aí. É que tem empresa que realmente é pro longo prazo, que é um setor mais perene, e tem empresa que o risco é muito maior e a tese tem que se concretizar, senão dá... Não foi. Foi essa aqui, ó. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no